Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas de Direito Constitucional. Na aula anterior, vimos que o poder constituinte é o poder de elaborar ou atualizar uma Constituição. Vimos também que ele se subdivide em dois, originário e derivado, ou decorrente. A tarefa de elaborar uma Constituição incumbe ao poder constituinte originário, e a tarefa de reformar uma Constituição já existente é de competência do poder constituinte derivado. Na aula de hoje, falaremos sobre a titularidade, os agentes, os veículos e os limites do poder constituinte. Ao final, faremos ainda um comentário sobre o poder constituinte difuso. Continue conosco e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e assista todas as aulas disponíveis e as próximas que virão. Vamos começar falando sobre a titularidade do poder constituinte. Pois bem, muitos autores fazem uma distinção entre sua titularidade e seu exercício. Assim, o titular seria sempre o povo, mas o seu exercício poderia ser atribuído somente a uma parcela dele. Dentro de uma concepção democrática, o titular do poder constituinte é o povo. É o povo que elabora uma nova Constituição por intermédio de representantes legitimamente eleitos. Daí, passamos para o segundo tema. Quem são os agentes do poder constituinte? Os agentes são as pessoas que estabelecem a Constituição em nome do titular do poder. Na Constituição de 1988, elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, o titular do poder constituinte foi o povo brasileiro, mas os agentes foram os seus representantes eleitos para tal, conforme consta do próprio preâmbulo. Lembra do preâmbulo do texto constitucional? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos aqui em uma Assembleia Nacional Constituinte. Normalmente, o poder constituinte se manifesta por intermédio de uma revolução, que significa o rompimento pela força da ordem jurídica até então estabelecida. Pode ocorrer tanto na formação de um novo Estado, como na reformulação da ordem jurídica vigente em um Estado já existente. Há, porém, outros meios de manifestação do poder constituinte originário. Por exemplo, de uma forma não violenta, como nos processos consensuais de transição ou de transição política pacífica, como ocorreu aqui no Brasil, com a evolução do regime militar para o regime democrático. Agora, chamo a atenção de vocês para um tema bastante recorrente e que os examinadores adoram: os limites do poder constituinte. Lembrando que sempre que fazemos referência a limites do poder constituinte, tratamos do poder constituinte derivado, pois, como já vimos, o poder originário é um poder absoluto, de fato e ilimitado, isto é, não encontra qualquer limitação na ordem jurídica. Então, os limites do poder constituinte derivado, que são estabelecidos pelo poder constituinte originário, são classificados segundo os seguintes critérios: limites circunstanciais, limites materiais, limites procedimentais
e limites temporais. Vamos ver um por um. Nos limites circunstanciais, temos que certas constituições não podem ser alteradas em determinadas circunstâncias, em determinada situação de instabilidade política. Pretende-se que qualquer alteração feita na Constituição ocorra em plena normalidade democrática, sem qualquer restrição a direitos individuais ou à liberdade de informação. Para quê? Para que as consequências de eventuais modificação do texto fundamental sejam amplamente discutidas antes de qualquer deliberação. Por exemplo, a Constituição Brasileira de 1988 não admite emendas na vigência da intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Nos limites materiais, temos que determinadas matérias não podem ser objeto de modificação. São as denominadas cláusulas pétreas, o cerne fixo da Constituição, a parte imutável do texto constitucional. Elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º, que diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. E 4. Os direitos e as garantias individuais. Quanto aos limites procedimentais, temos que a própria Constituição estabelece o rito a ser seguido para sua alteração. Este procedimento deve ser rigorosamente obedecido, sob pena de inconstitucionalidade formal da norma aprovada. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2º, do Presidente da República. Inciso 3º, de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. E temos ainda os limites temporais. Ora, certas constituições não podem ser modificadas durante certo período após a sua promulgação, ou só admitem a aprovação de alterações de tempos em tempos, de forma espaçada. A nossa Carta Magna de 1988 não consagrou limitação temporal. A Constituição apenas trouxe essa limitação para o poder derivado revisor, conforme vimos no artigo 3º do ADCT. Como prometido, para finalizar, falaremos de uma terceira modalidade do poder constituinte, pois há autores que sustentam, com fundamento em Bordeaux, que, além do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado, existe uma terceira modalidade, o poder constituinte difuso, responsável pelas mutações constitucionais,
que são os processos informais de modificação da própria Constituição. Sem alterar o enunciado formal, a letra do texto constitucional, modifica-se o entendimento da norma constitucional. A titularidade do poder constituinte permanece sendo do povo, mas é exercido pelos órgãos do poder constituído, por meio da interpretação administrativa ou judicial, leis e costumes. Ficamos por aqui, continuem conosco e na próxima aula, não percam, faremos uma aula só com resolução de questões. Vamos ver como que os temas estudados até aqui são cobrados nos diversos concursos e principalmente no exame da OAB. Um forte abraço e até a próxima aula.